Bom, vamos falar dessa fruta aqui que tá madura no pé, ó. 50 milhões de dólares ofertados pelo governo dos Estados Unidos da América pela captura ou informações que levem à captura desse ditador dos infernos aqui, ó, esse violador dos direitos humanos, que é defendido e é parceiro do Nove Dedos aqui do Brasil, tá? A matéria que saiu é a piada do dia de hoje, né? Hoje, dia 13 de agosto, uma quarta-feira, e a gente tem que rir um pouco. Maduro diz que ataque contra ele pode ser o fim do Império Americano. Então ele alerta: olha, Trump, não vem com essa de colocar minha cabeça a prêmio, não, oferecer 50 milhões, porque eu tenho aqui um monte de generais ao meu redor, o exército, a população venezuelana do meu lado, nós somos uma democracia pujante e o povo está comigo. Será que é isso mesmo? O ditador venezuelano reagiu ao aumento de recompensa proposta pelos Estados Unidos da América por informações que levem à sua prisão, tá? E aí, ó, o ditador da Venezuela reagiu à última oferta de recompensa por informações que levam à captura e falou na emissora de televisão venezuelana, né, a VTV. Maduro disse para os imperialistas, né, ele chama os americanos de os imperialistas, que não se atrevam a atacá-lo, porque a resposta pode ser... É uma piada. O fim do Império Americano. Cara, Maduro não tem força nem para ficar 10 minutos em briga com os Estados Unidos. Eu diria que em 10 a 20 minutos de pancadaria, eles viram pó, cara. E o cara manda uma dessa. Ou seja, tá com medo. Tá mais apertado do que metrô do Rio de Janeiro em horário de rush, ou seja, não passa nem vento, nem pensamento. O negócio tá fechadinho. Ele acrescentou que na Venezuela até cadetes do primeiro ano recebem formação com uma visão anti-imperialista. O cara foi confirmado que ele não é um ditador apenas, ele é também um chefe do narcotráfico, na verdade do cartel de Los Soles, né? E que tomou a Venezuela, tomou o poder na Venezuela e vem arrastando essa ditadura, esse governo totalmente tirânico na Venezuela, fingindo que tem eleições, etc. E na verdade, um ditador, a escória, o pior tipo de escória da humanidade, né? Eu acho que ele na verdade, um espelho, né? Uma inspiração para alguns ditadores aqui no Brasil também, né? Um meio careca que tem por aí, enfim. Então, é isso, ó. Agora eu fico imaginando, 50 milhões de dólares, maluco. O que esses generais em volta dele, coronéis, etc., devem estar pensando: bicho, eu posso resolver minha vida, hein? Entrego esse filho da mãe 50 milhõezinhos de dólares para resolver a vida dele, né, de quem dessas informações, resolver a vida dos filhos, dos netos e de várias gerações posteriores, né? Imagina isso. E aí ele fez esse pronunciamento aqui, ó, na TV, na TV estatal da Venezuela. Vamos ver aqui, ó. Pero yo le digo a los imperialistas y le digo a mi pueblo. Mas eu digo aos imperialistas e digo ao meu povo, né? Eu vou tem a legenda aqui, mas o pessoal sempre pede pra eu ler também, então vou ler. Le digo. Digo, não se atrevam. Não se atrevam. Não se atrevam. Porque a resposta poderia Porque ser... a resposta pudiera ser el inicio del final del Império Norte-Americano. O início do final do Império Norte-Americano. Não se atrevam. Não se atrevam a me atacar. Deixem quieto a quem quieto está. Deixem quieto quem quieto está. Eu sou um homem de paz. Eu sou um homem de paz. Um homem de paz que detona opositores, que mata, que assassina, que manda matar, chefe de cartel, né? Maduro reage após os Estados Unidos aumentar a recompensa por captura. Pois é, meus amigos, é esse vídeo aqui. Eram 25 milhões que o exército dos Estados Unidos, né, que o governo dos Estados Unidos estava oferecendo pela cabeça desse ditador maldito, e aumentou de 25 milhões para 50 milhões de dólares. Alguns veículos de imprensa independentes já estão falando que tem grupos de mercenários americanos que já estão se movendo em prol disso, né? Porque de repente os Estados Unidos não vai fazer ofensiva militar nenhuma, manda lá um grupo de mercenários e os caras resolvem essa parada, né? Isso é uma coisa que não está descartado de acontecer.
O fato é que ele está desesperado. Já tem no Twitter algumas mensagens mostrando ele num salão de festa gigante com todos os generais, dezenas de generais, mostrando, eu tenho generais, eu tenho o exército do meu lado, eu tenho o povo venezuelano do meu lado, etc. Cara, quando você tem que mostrar força é porque você não é forte, né? A força por si só, ela não precisa ser mostrada, né? Você não fica vendo os Estados Unidos desfilando aí com porta-aviões gigantescos, com aviões com bombas gigantescas, etc. Não, todo mundo sabe que os caras são o xerife do mundo, a verdade é essa. Então você não precisa mostrar força. Quando você tem força, a população em volta reconhece a sua força e acabou. Se o cara tem que mostrar força é porque ele tá com o fiofó apertadinho e tá morrendo de medo e é um fraco, já é um fraco. Não tem como bater de frente com os Estados Unidos. E outro detalhe, né? Depois que o Trump fez com que essa recompensa fosse de 25 milhões para 50 milhões, o Marco Rubio definiu isso também. Foi lá e confirmou que é isso mesmo, né? Ou seja, todo o secretariado americano junto com o presidente mostrando isso. Então o que eu acho que pode acontecer? Pode acontecer essa questão dos mercenários irem lá e resolver isso. Pode acontecer de repente um ataque de drones, como já tentaram uma vez fazer um ataque de drone contra ele, né? Parece que foi um drone só e não foi bem sucedido. Mas se o governo americano quiser fazer realmente, meu amigo, não tem escapatória, ô Maduro. A fruta madura no pé, muito madura, vai cair. E é o seu caso, vai cair, né? Vamos ver aqui outra coisa, ó. E aí eu fui resgatar uns vídeos. Olha esse vídeo desse sacana aqui que falava que a Venezuela é uma democracia pujante, uma democracia mais democrática do que o Brasil. Olha isso aqui que esse Ciro Gomes falou à época. Então eu fiz questão de resgatar esse vídeo e agora contestando ele aqui, ó, que ele dizia que a Venezuela era uma democracia. O que ele fala agora? Vamos dar uma olhada na resposta dele, dizendo que a democracia... Ele ainda tem o disparate de dizer que a democracia na Venezuela está ruindo. Que democracia na Venezuela, Ciro Gomes? Mais um crápula, viu? Dá o play aqui, ó. Saída por uma iminente guerra civil. Sobre isso, tinha acabado de Venezuela. Você, em uma entrevista, falou que considera a Venezuela uma democracia. Como é que fica essa questão? A democracia na Venezuela está comprometida. É preciso que a gente dá... Olha que canalha, bicho. A democracia na Venezuela está comprometida. Que democracia? Esses caras, a esquerda, bicho, é oportunista, é mentirosa. A esquerda, ela faz de tudo para emplacar as narrativas que eles querem. E para eles, um domínio total de poder tirânico, um domínio completo das forças armadas do país, né, uma ditadura instituída, é um regime democrático. Por quê? São eles que estão no poder. Então, para eles, isso é o retrato perfeito de uma democracia. É isso que eles querem implantar no Brasil. As declarações. Quando me perguntaram sobre isso, tinha acabado de haver uma eleição e nessa eleição a oposição compareceu. E tendo eleição mentirosa, eleição fraudada, né? Que todo mundo sabe disso. Seu cara de pau. E você sabe disso. Só que a sua narrativa, ela se impõe, né? Você quer colocar a narrativa acima de tudo. Pra quê? Pra continuar tendo a sua forma, a sua maneira de cada vez mais se perpetuar no poder, né? Como vem sendo há décadas e décadas e décadas com a sua família. Parecido, perdeu as eleições, assim como foi com o Trump nos Estados Unidos. Agora eu estou muito preocupado porque a legitimidade do governo Maduro está se desmontando muito aceleradamente. E é preciso que o Brasil haja com aquilo que é sua responsabilidade, mediar esse conflito, restaurar a unidade do povo venezuelano e construir pelo diálogo uma saída por uma iminente guerra civil ou pior, por uma intervenção estrangeira de potências que estão querendo isolar a Venezuela por interesses mesquinhos ao redor de petróleo. Sei. É muito cara de pau, bicho. E aí, ó, um outro detalhe que a gente não pode deixar passar batido nesse vídeo é a democracia relativa, que o pistoleiro cachaceiro de 9 dedos foi a frase dele, ó. Explicamos a Lula porque a Venezuela é uma ditadura, né? O presidente Lula defendeu a legítima democracia da Venezuela, uma visão questionada por observadores e instituições internacionais. Relatórios apontam que a Venezuela falha em critérios essenciais para a democracia, incluindo eleições justas, respeito dos direitos humanos, Estado de Direito, pluralismo político e participação cidadã.
Acusações sérias como manipulação de eleições, violações de direitos humanos e censura à imprensa reforçam uma ditadura na Venezuela. É um fato objetivo, não flexível à relativização. Por quê? Porque esse cachaceiro ele disse que a democracia, a visão de democracia é uma coisa relativa, né? No conceito da Venezuela é diferente. Então vamos ler aqui para a gente entender o que esse cachaceiro falou, né? Isso tem que ser trazido à tona, a gente não pode deixar isso morrer, não pode deixar que essas falas se percam no tempo, né? Na quinta passada, o presidente Lula deu uma resposta relativista a respeito da democracia ao ser questionado durante a entrevista na Rádio Gaúcha. Por que o senhor, seu governo e parte da esquerda brasileira, na verdade toda a esquerda brasileira, perguntou o jornalista Rodrigo Lopes, tem tanta dificuldade em considerar a Venezuela uma ditadura? Lula respondeu que a Venezuela tem mais eleições do que o Brasil. Então é uma democracia, né? É uma democracia pujante. E que o conceito de democracia é relativo para você e para mim. Não, meu amigo. Democracia é uma coisa única. Não existe relativização no conceito de democracia. É diferente para mim, para você? Não existe isso. Ele também sugeriu que a rádio mandasse um emissário para checar a legitimidade das próximas eleições por lá. Aí o repórter mandou na lata dele: presidente, eu fui preso na Venezuela 3 anos atrás, informou Lopes. O senhor diria hoje que a Venezuela é uma democracia? Em resposta, Lula deu uma série de argumentos que sugerem que, para ele, a resposta é afirmativa. Sim, ele vem dizer que a Venezuela é uma democracia. É o mesmo tipo de democracia lá que ele quer implantar aqui, ou seja, tomar o poder completamente, como disse o Zé Dirceu, né, que é o chefe dessa quadrilha por trás, é a mente maquiavélica por trás dessa quadrilha chamada PT, e que quer realmente instituir um governo comunista aqui, uma ditadura comunista no Brasil, tá? Essa é a visão deles e Lula nunca escondeu isso. Desde a época que ele era deputado, que ele falava isso, que ele queria implantar o socialismo aqui, implantar o comunismo. Tanto é que ele comemorou pra caramba, comemorou para todos os lados a entrada do Flávio Dino no STF. Qual foi a frase dele? Finalmente conseguimos colocar na Suprema Corte do Brasil, no STF, né, Supremo Tribunal Federal, um ministro totalmente, verdadeiramente comunista. Olha isso. Cara, é surreal, bicho. Só não enxerga quem não quer ver mesmo. Até o cego enxerga essa porcaria. E aí ele continua: tem gente que não quer aceitar o resultado eleitoral. Resultado eleitoral numa ditadura. Nem todo mundo é como Lula. Ele é o Lula paz e amor, o Lula que aceita, independente de qual seja o resultado das urnas, ele aceita, né? O bonzinho. Ele insinuou que o jornalista não conhece o assunto profundamente. E arrematou que quem quiser derrotar Nicolás Maduro, que derrote nas eleições. Tá? Então fica aqui o lembrete para refrescar a sua mente de não esquecer que esse aqui é um bandido chefe de cartel, um narcoterrorista, e agora com a cabeça prêmio pelos Estados Unidos da América, 50 milhões. E esse daqui, um comparsa. E aí eu lembro daquele ditado: me diz com quem andas que eu te direi quem és, né? O que pode acontecer na Venezuela daqui em diante? Eu creio que, de repente, uma ação militar dos Estados Unidos não vai acontecer. Mas, como eu disse aqui, provavelmente pode ter movimentação de mercenários americanos ou até de outras forças de outros lugares, porque os caras podem estar de olho nesses 50 milhões aí, né? 50 milhões de dólares, meu amigo, hoje em dia ainda é muito dinheiro e resolve a vida de qualquer um por gerações, né? Fora isso, pode haver um embargo também americano ali, ou um bloqueio, digamos, um bloqueio americano nas águas ali do Atlântico, né? A Venezuela ela tem uma extensão de mar muito grande e é por ali que ela escoa toda a sua produção de petróleo, recebe e manda produtos para fora. Então pode estrangular a Venezuela na sua comercialização para o mundo, né? Um bloqueio americano ali com navios americanos pode estrangular toda a economia da Venezuela e fazer com que a derrocada seja total, né? Que esse infeliz caia de uma vez, tá? Então é isso que eu penso que pode vir a acontecer. E para finalizar, a gente ainda teve o outro ditadorzinho colombiano lá, dizendo que se houver guerra da Venezuela com os Estados Unidos, ele vai apoiar. Petro defende Venezuela depois de ameaças dos Estados Unidos. Agressão contra a América Latina e Caribe. Declaração do colombiano vem na esteira do aumento pela recompensa da prisão de Maduro, anunciado pela Casa Branca, né?
presidente da Colômbia, Gustavo Petro, defendeu a Venezuela depois de ameaças dos Estados Unidos e do aumento da recompensa pela prisão do chefe do executivo venezuelano, né, o ditador Nicolás Maduro. O colombiano disse que uma operação militar contra a Venezuela, sem a aprovação de países irmãos, seria uma agressão à América Latina e ao Caribe, né? Então aí, ó, mais um ditador mostrando que está do lado desse ditador canalha que é o Nicolás Maduro. Pois bem, é pra gente rir, né? Porque esse cara, quando ele fala que quer peitar os Estados Unidos, que não ameacem fazer isso, é porque ele tá realmente morrendo de medo, né? Morrendo de medo porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde não vai ter solução. Ele vai ser pego dentro de poucos dias aí, no máximo meses, né? Então, já era, meu amigo. E eu não duvido nada que os próprios generais, a galera de dentro mesmo, vai entregar esse cara. Porque é assim, né? Quando o negócio aperta numa ditadura pra valer, os ratos fogem, né? Chegaram os gatos, os ratos vão sair correndo. E é isso que vai acontecer. Pois bem, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Deixe aqui o seu comentário, isso é muito importante. Curta, comente, compartilhe e mande adiante essa informação e vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Eu volto a qualquer instante. Um abraço. Tchau.